Você já imaginou receber estranhos em sua casa e descobrir que eram anjos e o próprio Deus? Isso aconteceu com Abraão. E momentos depois de servi-los, ele iniciou a negociação mais ousada da história. Ele pechinchou com Deus pela vida de duas cidades inteiras, Sodoma e Gomorra. Como Abraão conquistou essa intimidade? O que realmente significa a aliança que mudou seu nome para sempre? E qual é o segredo que o transformou no amigo de Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na fé, na coragem e na hospitalidade de Abraão e descobrir como a intercessão dele revela o próprio Espírito de Cristo. Fique comigo até o final. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se, rosto em terra, e a mensagem continuou: Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Em sinal do cumprimento deste concerto, seu nome, que até ali era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. O nome de Sarai tornou-se Sara, princesa, porque, disse a voz divina, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Nesta ocasião, o rito da circuncisão foi dado a Abraão como selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão. Deveria ser observado pelo patriarca e seus descendentes como sinal de que eram dedicados ao serviço de Deus e, assim, separados dos idólatras, e de que Deus os aceitava como seu tesouro peculiar. Por meio deste rito, comprometiam-se a satisfazer por sua parte as condições do concerto feito com Abraão. Não deveriam contrair matrimônio com os gentios, pois assim fazendo, perderiam sua reverência para com Deus e sua santa lei. Seriam tentados a entregar-se às práticas pecaminosas de outras nações e seduzidos à idolatria. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Sua entrevista com os anjos apresenta também um belo exemplo de hospitalidade. Na hora de maior calor de um dia de verão, o patriarca estava assentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes aproximando-se. Antes que chegassem à sua tenda, os estranhos pararam, como que consultando a respeito de seu caminho. Sem esperar que pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e, quando aparentemente estavam a tomar outra direção, foi apressado após eles. E com a maior cortesia insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para uma merenda. Com as próprias mãos trouxe água para que lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento e, enquanto estavam a descansar à fresca sombra, preparou-se a refeição e, respeitosamente, permaneceu-lhes ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Este ato de cortesia, Deus considerou de importância suficiente para registrar-se em sua palavra. E 1000 anos mais tarde, foi-lhe feita referência por um apóstolo inspirado. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um, a quem poderia adorar sem pecado. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo a Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos. Posto que Deus seja estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão, não tem prazer na vingança. A obra de destruição é uma estranha obra para aquele que é infinito no amor. O segredo do Senhor é para os que o temem.
Abraão tinha honrado a Deus, e o Senhor o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Disse o Senhor. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. O Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma. Exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer o juízo sobre os transgressores, ele próprio iria proceder a um exame de sua conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, conceder-lhes-ia tempo para se arrependerem. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele os salvara com a espada. Agora se esforçava por salvá-los pela oração. Ló e sua casa ainda eram moradores ali. E o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas, procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. Com profunda reverência e humildade, insistiu em seu rogo. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não havia qualquer confiança em si próprio, nem jactância pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência ou dos sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele próprio pecador, rogava em prol do pecador. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. Achegou-se ao mensageiro celeste e instou fervorosamente com a sua petição. Conquanto Ló se tornasse morador em Sodoma, não participava da iniquidade de seus habitantes. Abraão julgava que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. E em vista disto rogou ele: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes. Tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos os seus pedidos, continuou até obter certeza de que se mesmo 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. O amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem salvar-se. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção da alma humana sabe o valor de uma alma. Com tal antagonismo ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculadamente pura, Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. Nas agonias da crucifixão, ele próprio, sobrecarregado com o peso medonho dos pecados do mundo inteiro, orou por aqueles que o aviltavam e assassinavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De Abraão está escrito que foi chamado o amigo de Deus, pai de todos os que creem. O testemunho de Deus com relação a este fiel patriarca é:
Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E outra vez, eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Alta honra aquela a que Abraão foi chamado, para ser o pai do povo, que durante séculos foram os guardas e preservadores da verdade. De Deus para o mundo, sim, daquele povo por meio do qual todas as nações da terra seriam benditas no advento do Messias prometido. Mas aquele que chamou o patriarca julgou-o digno. É Deus quem fala, aquele que de longe compreende os pensamentos e dos homens faz justa apreciação, diz: eu o tenho conhecido. Não haveria por parte de Abraão qualquer traição à verdade por intuitos egoístas. Ele guardaria a lei e procederia justa e retamente. E não somente temeria ele próprio o Senhor, mas cultivaria em seu lar a religião. Instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua casa. A casa de Abraão compreendia mais de 1000 pessoas. Aqueles que eram levados pelos seus ensinos a adorar o único Deus encontravam um lar em seu acampamento. E ali, como em uma escola, recebiam a instrução que os habilitaria a serem representantes da verdadeira fé. Assim, grande responsabilidade repousava sobre ele. Estava a educar chefes de famílias, e seus métodos de governo seriam levados para as casas a que eles presidiriam. Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote de sua família e exercia a autoridade sobre os filhos, mesmo depois que estes tinham suas próprias famílias. Os descendentes eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como seculares. Este sistema de governo patriarcal Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo favorecia a conservar o conhecimento de Deus. Era necessário ligar os membros da casa conjuntamente para edificar-se uma barreira contra a idolatria, que se havia tornado tão espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance guardar os domésticos de seu acampamento, de se misturarem com os gentios e de testemunharem suas práticas idólatras, pois sabia que a familiaridade com os maus corromperia insensivelmente os princípios. O máximo cuidado foi exercido para excluir toda a forma de religião falsa e impressionar o espírito com a majestade e glória do Deus vivo como o verdadeiro objeto de culto. Foi uma sábia disposição que o próprio Deus tomara, a de separar seu povo, tanto quanto possível, da ligação com os gentios, fazendo do mesmo um povo que habitasse só e que não fosse contado entre as nações. Ele havia separado Abraão de sua parentela idólatra, para que o patriarca pudesse ensinar e educar a família, afastados das influências sedutoras que os cercariam na Mesopotâmia, e para que a verdadeira fé pudesse ser preservada em sua pureza pelos descendentes, de geração em geração. A afeição de Abraão para com seus filhos e sua casa levou-o a guardar a fé religiosa dos mesmos, a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos, como o legado mais precioso que ele lhes poderia transmitir, e por meio deles ao mundo. A todos se ensinava que estavam sob o governo do Deus do céu. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos filhos. A lei de Deus havia indicado a cada um os seus deveres, e apenas na obediência a ela poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. Seu próprio exemplo, a influência silenciosa de sua vida diária, eram uma lição constante. A persistente integridade, a beneficência e cortesia abnegada, que haviam conquistado a admiração dos reis, eram ostentadas em seu lar. Havia uma fragrância em torno de sua vida, uma nobreza e formosura de caráter, que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu.
Ele não negligenciava a alma do mais humilde servo. Em sua casa não havia uma lei para o senhor e outra para o servo, um régio caminho para o rico e outro para o pobre. Todos eram tratados com justiça e compaixão, como herdeiros com ele, da graça da vida. Ele há de ordenar a sua casa. Não haveria uma negligência pecaminosa em restringir as más propensões de seus filhos, tampouco qualquer favoritismo fraco, imprudente, condescendente, nem renúncia à sua convicção do dever ante as exigências de uma afeição mal entendida. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças com o juízo ainda por formar-se e as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Assim crescem com um coração adverso a fazer a vontade de Deus e transmitem o espírito irreligioso e insubordinado a seus filhos e filhos de seus filhos. Como Abraão, devem os pais ordenar as suas casas depois deles, que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. A pouca estima em que a lei de Deus é tida, mesmo pelos dirigentes religiosos, tem sido causa de grandes males. O ensino, que se tornou tão espalhado, de que os estatutos divinos não mais vigoram para os homens, é o mesmo que a idolatria em seu efeito sobre a moral do povo. Aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus estão ferindo diretamente o fundamento do governo das famílias e nações. Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos não ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Não se faz da lei de Deus a regra da vida. Os filhos, ao constituírem lar, não se sentem na obrigação de ensinar a seus filhos aquilo em que eles mesmos nunca foram ensinados. E esta é a razão por que há tantas famílias sem Deus. É a razão por que a depravação é tão profunda e espalhada. Antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com coração perfeito, não estarão preparados para ordenar a seus filhos depois deles. Necessita-se de uma reforma neste sentido, reforma que seja profunda e extensa. Os pais necessitam de reformar-se, pastores o necessitam de Deus em suas casas. Se desejam ver um estado de coisas diverso, devem proporcionar a palavra de Deus às suas famílias e dela fazer seu conselheiro. Devem ensinar aos filhos que ela é a voz de Deus a eles dirigida e que lhe devem obedecer implicitamente. Devem pacientemente instruir seus filhos, amável e incansavelmente, ensinar-lhes como viver de modo a agradar a Deus. Os filhos de tal casa estão preparados para enfrentar os sofismas da incredulidade. Aceitaram a Bíblia como a base de sua fé e têm um fundamento que não pode ser varrido pela maré invasora do ceticismo. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem dispendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes misericórdias, pela bendita luz do sol e pela chuva, as quais fazem com que a vegetação floresça, e pela guarda dos santos anjos. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu.
Têm almas tão preciosas que, em vez de consentir o Filho do Homem, ficassem elas perdidas, deu ele a vida para resgatá-las. Eles, porém, têm pouco mais apreciação de sua grande bondade do que a têm os animais que perecem. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Que o pai, como o sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se nas ações. Deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade meditada, em uma cortesia gentil, abnegada. Há lares em que este princípio é levado a efeito, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. O Deus do céu fala a todo o pai fiel nas palavras dirigidas a Abraão. Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gostou de conhecer essa história impressionante de fé e obediência? A jornada de Abraão está apenas começando e existem muitas outras histórias poderosas como essa que moldaram o nosso mundo. Para não perder as próximas, inscreva-se no canal agora mesmo. E se você foi tocado por essa mensagem, deixe o seu joinha aí embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima história.